ajuda. Eu preciso que você não converse. Eu preciso que você fique bem quietinho, né, bem atento. O assunto que... Obrigada, meu querido. O assunto que nós vamos, né, tratar essa manhã é um assunto maravilhoso, mas é um assunto um pouco... Por não ser algo corriqueiro que a gente escuta e que a gente tem tanta familiaridade, o que acontece? Eu vou precisar de muita atenção sua para que a gente possa caminhar. Eu tenho, né, essa mensagem no meu coração, porém, é muita informação mesmo. Então, eu estou há um bom tempo trazendo tudo aquilo que eu me expus, tudo aquilo que eu me alimentei, tudo aquilo que eu estudei, né, para poder compartilhar com você. Eu, com muito cuidado, muito zelo, eu busquei trazer para uma ordem, para um formato onde você pudesse absorver bem, onde você pudesse compreender bem. Amém? Ficar bem didático mesmo para a gente. Então, na verdade, o que vai acontecer hoje aqui é mais ou menos uma aula do Rema. Então, eu vou estar bem focada aqui no meu esboço, naquilo que eu anotei para a gente. Vou ler bastante coisa. Algumas coisas eu vou pedir para você abrir, outras eu vou pedir para você só acompanhar. Amém, irmãos? Mas o que eu quero é te chamar a tua atenção, né? Que eu preciso muito de você, amém? Preciso muito da sua ajuda. Na quinta-feira, e assim, eu não sou de ficar me desculpando, né? Desculpando coisas que eu trato e tudo mais. Mas eu quero explicar para você algumas coisas, porque, irmãos, existem muitas coisas no meu coração. Na verdade, eu estou com um borbulhão de coisas dentro de mim. Amém? Você está conseguindo entender? Tomara que sim. Eu estou com um borbulhão de coisas, de informações dentro de mim. Deus, Ele tem trazido muitas coisas para mim. Né? Na medida que eu venho me expondo a Ele, que eu venho tirando tempos de oração em línguas, principalmente. Então, Deus, Ele vem tratando muitas coisas ao meu coração. E é uma enxurrada de informações e coisas. E eu tenho sido bastante repetitiva, inclusive, com algumas coisas, mas é de propósito, é proposital, até que eu tenho sido... repetitiva, irmãos. Por quê? Porque eu quero que você compreenda. E eu desejo, na verdade, eu desejo o que Deus deseja. E o que Deus deseja é que você não perca nada. Amém? Deus deseja que você não perca nada. Deus deseja que você não perca, irmãos, aquilo que Ele tem para derramar sobre nós como igreja local e como indivíduos nesse tempo. E principalmente como igreja local. O nosso pastor, ele fala muito sobre isso. E ele fala o seguinte, ele fala que o cuidado que nós temos que ter, nós não falamos para você que você não pode ouvir outras ministrações, ouvir outras pessoas, que você não possa se expor a cultos de outras igrejas. Não é verdade? Você que está aqui com a gente, ele sempre fala isso. Nós não impedimos, e quem somos nós para fazer isso? Mas ele, como anjo dessa igreja, ele sempre te orienta a você ficar ligado com aquilo que o Senhor está falando aqui. Porque aqui é o lugar que você congrega. E Deus, Ele tem liberado palavras específicas para cá. Então, quando o seu pastor, ele fala para você, ele te orienta, ele nos orienta. Olha, não tem problema nenhum você ir para o Verbo da Vida tal, A, B ou C, assistir o culto, as ministrações. Mas que você sempre esteja ligado à igreja local. A igreja que você está congregando. Por quê? Porque lá no Verbo da Vida A, B ou C, Deus está tratando coisas específicas para aquelas pessoas. Para o plano que Ele tem para poder realizar naquela localidade. E aqui Ele está tratando coisas específicas para a gente.
para aquilo que Ele quer fazer através da minha e da sua vida aqui em Osasco. Então, palavras, irmãos, têm sido liberadas. E o cuidado de Deus e o meu cuidado com você nessa manhã, e por isso que eu vou fazer uma longa introdução, já vou logo te avisando que a ministração também vai ser longa, porque eu tenho muita coisa para compartilhar com você. Então, eu já estou te preparando, amém? Então, irmãos, a longa introdução que eu vou fazer e coisas que eu vou te explicar aqui tem a ver com esse cuidado que eu percebo no meu coração de Deus com a gente, com você, como membro do Verbo da Vida em Osasco, para que você não perca nada, amém? Então, eu quero repetir novamente. Não vou nem abrir aqui, não, na Bíblia, não, a gente conhece bem. Eu vou repetir novamente o que eu falei lá na primeira quinta-feira, se eu não me engano. Que Deus é quem muda o tempo e a estação. Amém? Deus é quem muda tempos e estações. Deixa eu te dizer, vou falar novamente, a mim não me desgosta falar as mesmas coisas, é segurança para vós outros. Amém? Você não tem capacidade de mudar a estação. Você não tem capacidade de mudar tempos na sua vida. Eu não tenho essa capacidade. Nós não temos capacidade de mudarmos tempos e estações na nossa vida. Só quem tem é Ele. E é por isso que eu estou aqui novamente dizendo para você, não considere uma pessoa falando com você. Nunca considere uma pessoa falando com você. Nunca considere uma mulher ou um homem falando com você. Considere uma mulher e um homem ungido falando, trazendo a mensagem de Deus para você. Por quê? Porque eu não tenho como mudar tempos e estações. Você não tem como mudar tempos e estações, mas Deus revela a seus filhos quando uma nova temporada está se iniciando, quando uma nova estação está sendo inaugurada. E se eu e você consideramos os ungidos de Deus, nós identificamos através da sensibilidade e humildade do nosso coração que uma nova temporada foi iniciada e nós nos lançamos nela e não perdemos nada. Amém, irmãos? Então, não considere. Então, identifique, esteja sensível. Irmãos, pelo amor de Deus, ore mais em outras línguas na sua casa. Para que você não perca nada. Sabe por quê? Porque eu atuo no chamado do profeta. Dos 5 dons ministeriais, o chamado que eu atuo é o ministério do profeta. E, irmãos, eu nem vou falar infelizmente, amém? Porque eu amo o meu chamado. Aprendi a amá-lo, aprendi a honrá-lo. E como profeta de Deus, o profeta ele prevê o futuro. O profeta, ele sabe aquilo que vai acontecer no futuro. E eu vou dizer para você, muitas pessoas vão chorar porque não honraram a palavra lançada pelo profeta. E vão ver pessoas que honraram a palavra, que foram humildes, que tiveram sensibilidade, se lançaram no novo e vão viver. E outros não. Que não seja você esses outros. Amém? Uma característica do chamado do profeta, ele prediz. Então eu estou predizendo para você que vão existir pessoas que vão ficar chupando o dedo, mas essa pessoa não precisa ser você. Porque ao mesmo tempo que eu estou predizendo a você isso, eu estou dizendo também a você que Deus está te dando uma orientação para você guardar o seu coração, para que você não esteja no meio daqueles que vão ficar chupando o dedo. Então a escolha sempre é nossa. Amém? Na quinta-feira, eu vi muita cara feia aqui na igreja. Na quinta-feira agora. Na primeira quinta-feira que eu ministrei, irmãos, eu vi como foi a receptividade da palavra. E na primeira quinta-feira que eu ministrei, eu vi pessoas que vieram me abraçar, me beijar, felizes e contentes, que não fizeram da mesma maneira na quinta-feira passada. Por quê? Porque a primeira quinta-feira você gostou da palavra, na segunda já não. Por quê? Porque na segunda quinta-feira eu estava puramente atuando no chamado do profeta. Na primeira eu estava no chamado do mestre. Você está entendendo?
a gente precisa começar, irmãos, a identificar as coisas. E nessa de identificar as coisas, a gente precisa aprender a receber dos chamados, das unções. Então, eu na primeira quinta-feira, eu ouvi, irmãos, muito aleluia, glória a Deus, e a palavra foi maravilhosa. Mas a segunda quinta-feira a palavra também foi maravilhosa. Mas os aleluias e os glória a Deus eu não ouvi como ouvi na primeira. E muita cara feia. Mas tá tudo bem, eu já estou acostumada. Já fui vacinada. Amém, irmãos? Mas por que eu estou te falando tudo isso? E eu estou dizendo e eu falei para você o seguinte: eu perdi esse hábito de ficar fazendo essas desculpas. Essas desculpas não é para remendar nada do que aconteceu quinta-feira, porque eu estou certa que a mensagem de quinta-feira foi de Deus para mim e para você. Mas eu estou aqui ensinando a você a receber das unções. Você está me entendendo? Eu estou aqui te ensinando a receber das unções. Você está me entendendo, irmãos? Eu estou aqui ensinando a você não só sorrir quando um mestre está aqui e diz aquilo que você gosta. Mas eu estou te ensinando a você receber do chamado genuíno do profeta, quando ele fala para você que você é um invejoso e a inveja vai arruinar a sua vida. Por quê? Porque se você não tiver essa sensibilidade, você vai continuar invejoso, você vai continuar orgulhoso, você vai continuar, irmão, soberbo, e a soberba precede a ruína, e a sua vida vai ser arruinada. Amém? Então, deixa eu te dizer mais uma coisa. Hoje eu não sei se eu vou estar no mestre ou no profeta, mas eu já estou te preparando para que você sorria e acene. Amém? Aleluia. Aleluia. Sorria e acene, que é a melhor coisa que você vai fazer. Amém, irmãos? E a melhor coisa que eu vou fazer também como eu falei na quinta-feira, descarregar todo o arsenal que eu trouxe para você. Amém? Aleluia. Uma outra coisa que eu quero falar logo de cara para você Mateus, você não precisa abrir, Mateus 6:24. Mateus 6:24, foi Jesus que falou isso. Jesus, ele fala: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar ao outro, ou se votará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, enquanto o Ministério de Música estava aqui ministrando, esse versículo subiu ao meu coração e o Senhor falou comigo ali. Fala isso para eles logo no início, Michela. Do porquê eu estou tendo esses cuidados. Deixa eu te ensinar mais uma coisa. Da natureza da unção do profeta. O profeta, ele é esse dedo aqui, né, que a gente fala, que aponta para você. Denuncia. Então, algumas vezes, você vai ver que, por exemplo, numa ministração onde o profeta está puro, na unção do profeta, ele não vai falar nós, ele vai falar você mesmo. Porque ele está apontando o dedo na sua cara. Ele está denunciando para você coisas. Então, quinta-feira, eu não falava nós, vocês repararam? Era você. Você isso, você. E você sabe que nós temos como orientação também do nosso pastor, e essa orientação é maravilhosa, de nós nos incluirmos, de nós falarmos nós, mas ele também nos ensina que existem distinções e momentos para isso não acontecer. Então, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, por que quinta-feira o nosso papo foi bem sério? Porque o dinheiro é a única coisa que concorre com Deus no coração do homem. O dinheiro é chamado de Senhor. Jesus chama o dinheiro de Senhor. Então, eu e você não devemos ter dois senhores. Porque, biblicamente falando, não existe a possibilidade de nós termos dois senhores. Nós pensamos muitas vezes que nós temos o Senhor como Senhor, mas se o dinheiro é o nosso Senhor, você já escolheu o seu Senhor. O seu Senhor é o dinheiro, não é Jesus. Você está comigo? Então, você vai ver que quando um profeta ele está se movendo,
E ele está alinhando caráter, ele está alinhando coisas que concorrem com o senhorio de Jesus. Você vai ver ele muito sério no discurso dele. É só você ir para o Antigo Testamento e você vê. Ou você acha que quando Elias falou para o povo, se Deus é Deus, sirva a Deus, se Baal é Baal, você acha que ele falou aquilo assim, gente, amiguinhos, você acha que ele falou dessa forma? Não foi dessa forma. Você está me entendendo, irmãos? Então, vamos voltar para cá. Ninguém pode servir a dois senhores. Não tem como. Não tem como. Não sou eu que estou dizendo. Jesus que falou na palavra. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém? Nós estamos, então, durante esse mês, nas quintas, né? Nas quintas-feiras, nós estamos com o tema Prosperidade Financeira, na série do Doutrina em Foco. E nós estendemos aos domingos também pelo fato do assunto ser muito extenso. E pelo fato de nós termos isso no nosso coração, de compartilhar com você e de ensinar o máximo de coisas possíveis para que a gente possa compreender o todo daquilo que Deus está liberando sobre a nossa vida como igreja. Amém, irmãos? Então, hoje nós vamos falar sobre primícias. Nós vamos falar que as primícias, elas são uma lei. E as primícias, elas são uma lei perpétua. Perpétua. Amém? E nós vamos compreender por que eu estou dizendo para você, logo no início, que as primícias, ela é uma lei perpétua. Amém? Então, eu quero que você abra aí a sua Bíblia comigo em Provérbios 3. Provérbios 3. Você está pronto para receber a palavra do Senhor? Amém? Provérbios 3, lá no 9 e no 10, a gente conhece bem. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com o quê? As primícias. Muito bem. As primícias. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Primeira coisa, irmãos, que eu quero que nós tenhamos claro aqui. Deus, Ele é pleno. Deus, Ele é absoluto. Amém? Deus, Ele não tem nenhum tipo de problema de carência emocional. Não tem. Amém? Então, Deus é pleno, Deus ele é absoluto. E o Deus que é pleno e absoluto, Ele não precisa de absolutamente nada, incluindo a sua honra. A minha honra. Amém? Deus não precisa da sua honra. Deus não precisa da minha honra. Por quê? Porque Deus é pleno, Deus é absoluto. Agora, quem é que precisa honrar Deus? Diga, eu. Nós é que precisamos honrá-lo, irmãos, não o contrário. Não chove de baixo para cima. Isso nunca aconteceu e isso nunca vai acontecer. Amém? Então, a instrução de Deus sobre a sua palavra, né, que está diretamente ligada ao efeito que a honra vai trazer para mim e para você no que diz respeito a vida financeira, a nós honrarmos a Deus com as nossas finanças. Então, a instrução de Deus sobre isso, sobre esse princípio, ele está muito mais relacionado àquilo que esse princípio vai proporcionar para mim e para você do que o contrário. Você está entendendo? Está relacionado. Então, esse efeito aí, ele vai muito mais do que o que nós lemos aqui em Provérbios 3, 9 e 10. Esse efeito, ele vai muito além do que se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. O efeito da honra a Deus, irmãos, vai muito mais além do que isso.
Vai muito mais além do que os meus celeiros estarem fartos, os meus lagares estarem cheios. Amém? Então, primícias, ela vem de quê? O que é primícia? Primeiro fruto. Você pode repetir isso comigo? Primícia é primeiro fruto. Amém? Durante o período que esse texto ele foi escrito, né, esse texto está no Antigo Testamento, então durante o período que esse texto ele foi escrito, quem estava em vigor lá? A lei mosaica. Amém? A lei mosaica estava em vigor lá. Então as primícias, elas faziam parte da lei mosaica. E lá na lei mosaica haviam várias contribuições, várias formas de se contribuir. Lá no Antigo Testamento, nós vamos ver que haviam várias contribuições, vários meios, várias formas de se contribuir. Amém? Mas Deus instituiu, então, o quê? Que os primeiros frutos da terra, os primeiros frutos da agricultura, os primeiros frutos da terra e dos animais fossem o quê, irmãos? Santificados a Ele. Então, a forma como eles santificavam os primeiros frutos da terra e os primeiros animais que eles tinham era por meio das primícias. Era dessa forma. Também existia lá no Antigo Testamento uma festa chamada Festa das Primícias ou Festa da Colheita. E essa festa, foi Deus que estabeleceu essa festa, e essa festa acontecia uma vez por ano. Amém? Ou seja, as primícias estavam claramente em vigor por várias perspectivas no Antigo Testamento. E você vai entender por que eu estou dando essa volta toda. Amém? Eu estou te dando toda essa base, tudo isso. Você vai entender. Então, qual é o seu objetivo principal? Qual era o objetivo principal de Deus? Era o quê, irmãos? Instituindo uma lei chamada a lei das primícias. O objetivo principal de Deus era: o primeiro lugar é meu. Eu sou o primeiro e eu não divido essa posição com ninguém. Amém? O primeiro lugar é meu. Amém, irmãos? O nosso pastor falou de um exemplo que o pastor Luciano Subirá, né? Que é a pessoa que nós vimos esse tempo todo estudando, né? Ouvindo mensagens, estudos dele. Né? O nosso pastor, ele mencionou um exemplo que o pastor Luciano Subirá deu a respeito do bolo. E eu achei esse exemplo incrível e a melhor forma da gente exemplificar esse conceito aqui. Quando nós estamos numa festa de aniversário, você não tem o primeiro pedaço do bolo? Eu te pergunto, as outras pessoas que estão naquela festa não vão comer o mesmo bolo? O pedaço não é do mesmo tamanho? Mas quando você pega o primeiro pedaço e destaca uma pessoa, o que você está fazendo? Você está dando honra àquela pessoa. Você está dando, muito bem, distinção àquela pessoa. Você está dizendo para aquela pessoa: de todas as pessoas que estão aqui, você é o mais distinto para mim. Você está me entendendo, irmãos? Então, o que é a lei das primícias? É você dar a distinção a Deus. Somos eu e você darmos a distinção, a honra a Ele. O primeiro é seu, você é o primeiro pedaço é seu. Amém, irmãos? Então, essa prática, ela vai falar muito mais sobre a mensagem que ela carrega do que propriamente o ato em si. Eu e você distinguirmos a Deus, darmos a Ele o lugar de primeiro, o lugar de honra. Essa prática, essa prática, essa mensagem, essa prática, ela fala muito mais alto do que o ato em si, do que eu simplesmente fazer. Você está comigo, irmãos? Do mesmo modo, quando nós olhamos para a lei das primícias, o elemento mais importante não é o ato em si, é a mensagem que ela carrega.
Você está comigo? Então, o que importa aqui para Deus, nesse ato, o que importa aqui para Deus, nessa prática, irmãos, não é o que será entregue, e muito menos o que será feito com aquilo que vai ser entregue. Vou repetir, o que importa para Deus não é o que você vai entregar, não é o que vai ser feito com aquilo que você vai entregar, até porque depois que você entrega, quem vai administrar é problema dela, e ela vai dar conta para Deus se ela administrar bem ou não. Você está comigo? Então, o que importa para Deus não é o que eu entrego, o que será feito com o que eu estou entregando. Não que isso não tenha o seu lugar de importância. Isso tem o seu lugar de importância. Tanto entregar tem o seu lugar de importância, quanto administrar bem aquilo que foi recebido tem o seu lugar de importância. Amém, irmãos? Mas o que está em destaque aqui é algo muito superior, é algo muito maior do que a mera contribuição. E é isso que eu quero que você se atente essa manhã. É para isso que eu quero que você abra a sua visão essa manhã. Esse é o apelo do Espírito Santo para a Igreja Verbo da Vida em Osasco, essa manhã. É muito mais do que a mera contribuição. Está muito mais além do que a mera contribuição, irmãos. Amém? Então, isso aqui é o quê? Deus vem em primeiro lugar. É muito além. Eu estou o colocando como primeiro. Ele é o primeiro na minha vida. Amém, irmãos? Então, ele sempre vem em primeiro lugar. E esse é um princípio, queridos, espiritual, que deve reger e que vai reger todas as áreas da nossa vida, não apenas a área financeira. Amém? Deus, ele deve estar em primeiro lugar na minha e na sua vida, em todas as áreas da nossa vida, não apenas na vida financeira. Nós estamos tratando nesse tempo sobre finanças, mas não apenas na vida financeira. Amém? Então, ele deve ser o primeiro em todas as áreas da vida cristã. Amém? Ele deve ser o seu primeiro relacionamento. Amém, irmãos? Glória a Deus. Uma coisa muito, muito, muito importante. Primícias não diz respeito a um rito cerimonial, mas a uma lei. Amém? E eu estou te explicando isso por quê? Porque nós vemos muitas loucuras acontecendo nesse tempo. Nós vemos a igreja praticando ritos cerimoniais na nova aliança. Quando, na verdade, ritos cerimoniais, eles caíram por terra. Amém? Então, e eu quero logo te enfatizar isso. Primícias não diz respeito a um rito cerimonial, mas uma lei. E por que é importante, irmãos, nós entendermos isso? Porque os ritos cerimoniais, eles foram anulados na antiga aliança. Amém? Da nova para a antiga aliança, todo rito cerimonial, ele foi anulado. Por quê? Porque Jesus cumpriu. Amém? Mas a lei, ela é perpétua. Inclusive na nova aliança. Então, nós vamos ver na antiga aliança coisas que estavam na lei, sendo e outras coisas sendo ditas que a Bíblia vai dizer, isso será como estatuto perpétuo. Isso será como estatuto perpétuo. O que é perpétuo, irmãos? Perpétuo é algo que não se acaba. Perpétuo é algo que é para sempre. Amém? Então, os ritos cerimoniais, eles foram anulados, porém, lei, ela é perpétua. E ainda que as primícias, irmãos, elas não sejam elas não tenham, não sejam, mas ainda que as primícias elas não tenham uma forma específica de contribuição, né? Elas refletem, elas vão refletir. Esse princípio, ele vai refletir o quê? Que eu e você precisamos compreender esse valor, o valor daquilo que ela carrega.
Amém? Você entendeu? Não existe na nova aliança algo estabelecido. A oferta de primícias é assim, você tem que fazer assim. Isso não existe. Mas nós vamos ver que desde a antiga aliança até a nova aliança, as primícias, elas estão em vigor. É uma lei espiritual, é um princípio espiritual que deve ser compreendido por mim e por você aqui na nova aliança. Amém, irmãos? Então, antes das primícias elas serem instituídas por Deus na lei mosaica, como um padrão, muitas ofertas elas seriam oferecidas, então ela foi, instituída como um padrão. Esse valor ele já estava claramente estabelecido até mesmo antes de ser instituído. Desde o início, nós vamos ver isso. Qual era, então, o ponto máximo nisso? Fortalecer a consciência de que Deus, ele deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Que Deus, ele é o primeiro. Amém, irmãos? Não precisa abrir, mas eu vou ler para você rapidamente Marcos 12, a partir do 28. Olha só, eu vou dar fundamento bíblico para isso que eu estou te falando aqui. Marcos 12, 28 diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus, sempre pessoas, queriam colocar Jesus numa saia justa. Sempre pessoas vinham, para poder colocar Jesus num lugar de desconforto, tentando, colocar Jesus num lugar de desconforto, num lugar onde ele pudesse ser pego pelas palavras. E aqui é interessante que eles viram a eloquência de Jesus, eles viram como Jesus era sábio, então eles vão lá e perguntam. Vamos embora perguntar para ele? Qual que é o maior mandamento de todos? E, irmãos, a resposta de Jesus é enfática e direta. Corte rápido, Tramontina. Amém? Enfática e direta. Jesus respondeu: o principal ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus e o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Olha só, irmãos, como é que o negócio vai se aprofundando. Amarás o Senhor teu Deus e pula para o segundo não. Não, porque não serve. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a sua força. É amor de Torá, né não? É muito amor, né não? E aí no 31 ele fala, o segundo, porque ele deu bem destaque que amar ao Senhor acima de tudo é o primeiro. O segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Amém, irmãos? Lá em Lucas, no 14, 26, ele vai dizer: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que é isso? Eu não aceito ser menos do que o primeiro. Não aceito. Amém, irmãos? Não aceito. Então, perceba uma coisa muito importante aqui. Jesus, ele não está falando de níveis aqui de discípulo. Tem o discípulo nível 1. Tem o discípulo nível 2, tem o discípulo nível 3. Não, ele está dizendo, é um nível só. Ou me ama acima de todas as coisas, ou não é o meu discípulo. Ou me ama acima de todas as coisas, ou não pode, eu não considero como meu discípulo. É Jesus que está dizendo. Amém, irmãos? Mateus
Mateus 6,33, a Bíblia vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mais uma vez, no Novo Testamento, Jesus apontando para ele sendo o primeiro, o reino sendo o primeiro, Deus sendo o primeiro, todo o restante é restante. Tudo que sobra, irmãos, é sobra. E aqui, quando a gente olha aqui, o contexto de Mateus 6,33, Jesus ele está falando o quê? Jesus ele está falando sobre os cuidados da vida. Primeiro eu, depois o que você vai comer. Primeiro eu, depois o que você vai vestir. Primeiro eu, depois as suas contas. Primeiro eu, depois onde você vai morar. Primeiro eu. É isso que ele está dizendo. Amém, irmãos? Então, atenção aqui com isso, a gente precisa ter essa atenção. Deus, com isso, está fazendo o quê? Ele está fazendo algo maravilhoso por mim e por você. Deixa eu te dizer, Deus não quer tirar nada de você, Ele quer acrescentar. E é por isso que ao longo das Escrituras, Deus ele vai comunicar princípios poderosos como esse. Leis poderosas, irmãos, como essa. Então, o que nós devemos aqui? Com isso, Deus ele vai estar comunicando esse princípio para a gente. E esse princípio, ele deve, em primeiro lugar, ser entendido por nós. Em segundo lugar, ser alimentado por nós. Em terceiro lugar, ele deve ser desenvolvido por nós. E em quarto lugar, ele deve ser preservado por nós. Amém? Eu e você precisamos entender o princípio, nós precisamos alimentar esse princípio. Michela, como que eu alimento esse princípio? Não cesse de falar. Não cesse de falar. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo nele está escrito. Então, farás prosperar o seu caminho. E serás bem-sucedido. Então, esse princípio ele deve ser desenvolvido. Como que eu desenvolvo ele? Praticando. Praticando. Como é que eu pratico Deus está em primeiro lugar na minha vida, meu amigo? Mortificando a sua carne. Mortificando os seus desejos. Mortificando a sua vontade. Te deu vontade de fazer, Deus disse não, segue para o não. Amém? É assim que eu vou desenvolver. E preservando ele, irmãos. Não deixando que ele saia da sua vista. Não deixando que ele se desvaneça ao longo da sua vida. Mas preservando. Conservando. Então, essa consciência, ela vai ser conservada, ela vai ser preservada à medida que você renovar a sua mente. À medida que eu renovar a minha mente. Então, por ele, então isso daqui vai ser mais por ele do que por nós mesmos. Eu ainda estou na introdução. Quando eu começar a pregar, eu vou te avisar, tá bom? É verdade, estou na introdução. Irmãos, isso é mais por nós do que por ele. Não é por ele, meus irmãos. Isso tudo que a gente está vendo aqui é mais por nós do que por ele. Amém? Então, você o reconhecendo ou não como primeiro na sua vida, isso não altera a posição dele. É isso que eu e você precisamos entender. Eu reconhecendo Deus como primeiro ou não na minha vida, a posição dele continua a mesma. A mesma, não altera. Por isso que eu falei para você, Deus não tem problema, irmãos, de carência emocional. Ele não tem. Quem tem somos nós, mas ele não. Ele é absoluto, ele é pleno, ele é tudo, tudo. Então, eu e você, reconhecendo ou não como primeiro, não vai afetar a posição dele, mas vai afetar a minha vida e a sua. A minha vida e a sua vai ser afetada. Agora, a posição dele, ele continua no alto e sublime trono. Amém? A pergunta é, ele é o primeiro para você? É melhor tu responder depois. Pensa primeiro. Porque tem muito peso aquilo que a gente fala. E sabe como é que a gente sabe se aquilo que está saindo da nossa boca é verdade ou não? Através dos nossos atos. Porque o próprio Jesus disse, esse povo me adora somente com os lábios. Mas o seu coração está distante de mim. Então não responde agora, não? Vamos ouvir tudo primeiro? Em casa, você se acerta com ele e responde? Amém?
Aleluia. Então, vemos nisso o que, irmãos? Que Deus, né, nos ama demais. Vemos nisso o quê? Que o Deus que nos ama tanto, 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 Ele sabe a diferença que esse entendimento Ele vai trazer para mim e para você. E por que Ele sabe, por que Ele nos ama, o que Ele faz? Ele promove sempre esse entendimento para a gente. Ele promove sempre essa ideia para a gente. Ele, ao longo das Escrituras, Ele sempre vai colocar esse entendimento para eu e você sermos beneficiados. Por quê? Porque eu vou repetir, a intenção de Deus não é tirar nada de você, é te acrescentar. Vou repetir, a intenção de Deus não é tirar nada de você, é te acrescentar. Amém, irmãos? Então, para que eu e você sejamos beneficiados, nós vamos precisar, vou repetir aqui, tá? Ter esse princípio muito bem entendido, alimentado, desenvolvido e preservado. E agora sim, eu vou começar a pregar, tá bom? Essa foi a introdução. E aí, irmãos, eu quero falar com você sobre as primícias em si. Amém? Então, abra comigo a sua Bíblia lá em Gênesis, por favor. Gênesis 4. Gênesis 4. Aqui em Gênesis 4, nós vamos ver a primeira menção de primícia na Bíblia, registrada na Bíblia. Gênesis 4. Você encontrou? A partir do 1. Gênesis 4, 1, nós vamos ler do 1 ao 7. Diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Preste atenção, Abel foi o quê? Pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra. Por quê? Porque ele era lavrador. Esse era o trabalho dele. Amém? Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe do quê? Você pode falar mais alto? Trouxe do quê? Das primícias. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Por quê? Porque ele era pastor de ovelhas. Esse era o trabalho dele. Agradou-se o Senhor da oferta de Abel apenas? É isso que está escrito? Sim ou não, irmãos? Agradou-se o Senhor da oferta de Abel apenas? Não. Agradou-se o Senhor primeiro de Abel, depois da sua oferta. Porque para Deus não é importante o que você dá, mais do que você. Ele não quer o seu dinheiro, porque o título dele é dono do ouro e da prata. Ele quer você. Ele quer o seu coração. Amém? Então, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta Deus não se agradou. Irmãos, isso daqui é muito forte, é muito chocante. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Vamos terminar de ler aqui primeiro. Aí vai dizer assim, a sequência: irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor. Olha só o que Deus fala para Caim. Aquele que deu para ele uma oferta do seu trabalho no fim de uns tempos. Olha só o que Deus fala para Caim. Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? E é maravilhoso o que ele fala no 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Caim, se você fizer o que é certo, não é certo que você vai ser aceito? Se você fizer o que é certo da forma certa, não é certo que você vai ser aceito? Amém, irmãos? Então, vamos ruminar um pouquinho isso que a gente acabou de ler, porque tem muita coisa boa aqui. Então, Deus, claramente aqui, vai aceitar um ofertante
e sua oferta, ao passo que ele não vai aceitar um ofertante e a sua oferta. E por que eu frisei bem o trabalho de cada um? A profissão da época, né, de cada um. Porque muitas coisas se ouve sobre isso aqui. Eu mesma, estou falando por mim, quando eu era pequena, né, eu ouvi o mesmo que muitas pessoas ouvem. Que Deus se agradou da oferta de Abel. Por quê? Porque a oferta de Abel foi uma ovelha. E isso é um tipo de Cristo. Não é? Do seu rebanho. Então, ele deu algo do seu rebanho. Então, o rebanho, a ovelha, é um tipo de Cristo. Mas, irmãos, não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque aqui não está falando do tipo da oferta. Aqui está falando do que se faz com a renda que se tem. E aí eu quero que você volte lá para Provérbios, que foi o texto que nós começamos, Provérbios 3, lá no 9. Se Caim tivesse dado da forma correta, como Deus fala, se ele tivesse procedido bem, Deus teria aceito ele e a sua oferta? Sim, teria. Por quê? Porque aqui não é o tipo da oferta. Por isso que aqui nessa igreja você aprende, nós ensinamos para você exaustivamente que não é o quanto você dá, é como você dá. Não é o valor, irmãos, que você dá, é a forma como você dá. Não é o valor que você contribui, mas é a forma como você contribui. Você está entendendo? Então, aqui, a oferta de Abel, ela foi dada de que maneira? Primícias. E aí eu pedi para você repetir o que é primícias? Primeiro fruto. Amém? Então, cada um trouxe do fruto do seu trabalho, o que era pastor de ovelhas, né, trouxe do seu rebanho, e o que era lavrador trouxe do fruto do seu trabalho. O que pega não é o que foi dado. É quando e como foi dado. Amém, irmãos? Então, vamos lá. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Olha, preste atenção. Honra ao Senhor com os teus bens. Então, ele está bens e renda não são a mesma coisa. Amém? Por quê? Porque ele está fazendo distinção do que são bens e do que são rendas. Amém? Honra ao Senhor teu Deus com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. O que é renda, irmãos? Resultado do seu trabalho, seus ganhos. Isso é renda. E a Bíblia está te ensinando a você honrar o Senhor com o primeiro fruto dos seus rendimentos. Com o primeiro fruto dos seus ganhos. A semelhança de Abel. E não no fim dos tempos, como Caim fez. Você está entendendo? Então, Abel trouxe das primeiras crias do seu rebanho. Então, se ele era pastor de ovelhas, então ele pegou as primeiras crias do seu rebanho, os primeiros ganhos do trabalho dele, e ele foi lá e sacrificou e ofereceu a Deus. Primícias. Amém, irmãos? Com isso, ele comunica o quê? Deus em primeiro lugar, eu por último. Com isso, qual é a mensagem que ele comunica? O primeiro pedaço é de Deus. O primeiro pedaço do bolo? De Deus. É isso que ele está falando. E aí, Caim faz o mesmo. Em que sentido? Ele também dá a oferta para Deus da sua renda, dos seus ganhos, do seu trabalho. Mas, qual é a diferença? A Bíblia vai dizer que ele faz isso no fim de uns tempos. A palavra tempo aqui não tem como a gente precisar, assim como no português também não dá para a gente precisar a palavra tempo. Não é verdade? Não dá para a gente ter uma precisão dessa palavra tempo. Quanto tempo foi, que tempo foi, não dá. Então, não dá para saber se foi dia, se foi semana, se foi meses. Mas, quando antes dessa palavra tempo, vem a expressão fim dos tempos, isso dá para a gente saber com certeza que ele fez o quê?
Ao contrário do irmão dele, ele comeu do fruto do trabalho dele, dos ganhos dele, dos rendimentos dele. E lá para o fim de uns tempos, que a gente não sabe que tempo foi esse, mas a gente sabe que foi muito depois, amém? Ele resolve, então, dar uma oferta ao Senhor. E aí o Senhor olha para a cara dele e fala: dispenso. Porque se eu não sou o primeiro, eu não quero. Não me venha me dar esmola. Amém, irmãos? É forte, Brasil. Eu sei que é forte. Mas você viu que eu já até baixei o tom para você não ficar com raiva de mim? Não aceito. Não aceito. Deixa eu te falar, tudo que eu e você estamos dando para Deus, como segundo, terceiro e tal, Ele não está aceitando. Não está, irmãos. E nós temos duas escolhas aqui. Ou a gente fica ofendido e chateado, ou então a gente toma vergonha e faz o que é certo. Para sermos aceitos. Não tem outro caminho. Só tem esse. Amém? Qual é o caminho que você vai escolher essa manhã? Amém, irmãos? E aí, o que acontece? Ele faz essa atitude, a atitude oposta. Agora, o que eu acho também muito interessante aqui, olha isso, irmãos. No versículo 7, ele fala: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? E aí, olha que coisa incrível. Segundo, irmãos, o que nós lemos aqui, Deus falando com ele nessa naturalidade, Deus falando com ele aqui nessa forma familiar. Olha, por que você está assim? Se procederes bem, não é certo que você será aceito? Olhando a forma como Deus está falando com ele, a gente presume o quê? Que ele sabia o que era certo. Ele fez o errado porque ele quis. Está comigo? Ele sabia, irmãos, o que era certo a ser feito. Ele sabia, ele não era uma pessoa desprovida de entendimento e orientação. A Bíblia vai dizer em Gênesis que Deus ele descia na viração do dia para estar com quem? Adão e Eva, os pais dele. Aí eu te pergunto, a humanidade sendo formada, você acha que Deus ficava lá brincando de pique-esconde com eles? Conta aí até 20, que eu vou me esconder. Claro que não. Deus estava fazendo o quê? Dando orientações para eles. De princípios, de leis. Até porque Deus deu a orientação de como eles deveriam lavrar a terra, arar a terra. Deus deu orientação para Adão, para ele poder nominar os animais. Não é verdade? Tudo isso foram orientações. Então, ele sabia o que era para ele fazer. Ele fez errado porque ele quis. Então, deixa eu te dizer uma coisa, que eu não vou deixar você ficar na boa aí, não. Vou apertar você. A partir do momento que eu e você sabemos o que devemos fazer e fazemos errado, nós somos indesculpáveis perante Deus. Indesculpável. Você hoje vai sair daqui, nessa manhã, indesculpável. Sobre a lei das primícias. E sobre tudo aquilo que nós estamos falando aqui. Indesculpáveis. Nós vamos fazer errado se a gente quiser. Porque Deus está colocando diante de nós o certo e o errado. O que Ele espera de mim e de você. Você percebe que Deus está esticando a gente essa manhã? Palavra do momento daquela menina ali. Esticar. Né, Suzy? Suzy só vive esticando a gente às sextas-feiras. Amém, irmãos? Então, seguindo essa lógica que Deus fala isso com ele, a gente pode presumir, então, que ele sabia o que era certo, e também podemos presumir que Abel não fez como fez, de uma forma espontânea apenas. Abel também tinha a orientação de como devia ser feito. E escolheu, irmãos, fazer da forma correta. Ele escolheu. Amém? Então, vamos lá. Êxodo. Lá em Êxodo, você não precisa abrir, mas Êxodo 34, 26, nós vamos ver assim: as primícias dos primeiros frutos da terra, da tua terra, trarás à casa do Senhor teu Deus.
O que é isso? É a lei das primícias sendo instituída como um padrão na lei mosaica. Então, a Bíblia vai dizer: as primícias dos primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor. Amém? Então, mais um ponto de atenção aqui, irmãos. Eu não estou aqui estabelecendo nenhuma doutrina. Eu não estou aqui estabelecendo para você como é que você vai fazer isso, como é que você deve fazer isso, até porque no Novo Testamento não tem um versículo dizendo: oferta de primícia, faça assim, assim, assado, amém? Então, não estou aqui estabelecendo nada, eu estou aqui ensinando para você uma poderosa lei espiritual, e é você que vai diante de Deus saber como é que você vai entrar nela. É você buscando ao Senhor, consultando ao Senhor, sendo guiado pelo Espírito de Deus, que vai decidir e vai entrar nisso aí. Eu não estou estabelecendo nada, não. Amém, irmãos? Você vai buscar a forma correta como fazer. E existem várias maneiras, no final eu vou te dar umas dicas. Existem várias maneiras que nós podemos fazer isso. Amém? Então, essa lei espiritual, ela começou no Antigo Testamento, ela passou pela lei e ela chegou no Novo Testamento. Ou seja, esse princípio espiritual, qual princípio, Michela? Primícias, primeiro fruto, alcançou o sacerdote de Cristo. Amém? Aí, voltando para os ritos cerimoniais, só para a gente poder botar bastante base para a gente prosseguir. Nós não podemos, irmãos, pegar os ritos cerimoniais da lei, amém? Da lei que foram interrompidos e praticá-los na nova aliança. O nome disso é legalismo. Amém? Mas, amém? Nós devemos pegar o peso espiritual, ele como lei espiritual, como princípio espiritual, e praticá-los na nova aliança. Amém, queridos? Então, hoje, por exemplo, nós não sacrificamos animais como eles faziam na antiga aliança. Hoje, por exemplo, nós não fazemos muita coisa que eles faziam na antiga aliança como rito cerimonial. Mas aquilo que tem peso espiritual perpétuo, lei espiritual perpétua, passou para a gente. Alcançou o sacerdócio de Cristo. Você está entendendo? Por exemplo, você também não precisa abrir, mas Hebreus 10:1 vai dizer assim... eu vou ler até o subtítulo, porque o subtítulo é muito interessante. Diz assim: os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios. A expiação feita por Cristo é divina e permanente. Isso é o subtítulo de Hebreus 10. Aí no versículo 1 ele diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, como os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. O que o escritor aos Hebreus está falando? Ele está dizendo que a lei, os rituais da lei, os ritos cerimoniais, eram sombras daquilo que viria. Amém? Então, os ritos eram sombras, eram figuras proféticas de princípios que seriam aplicados aqui na frente, lá na frente, na nova aliança. Eu não vou gastar muito tempo com isso, só vou citar para você. 2 deles, por exemplo, é a circuncisão e a oferta de incenso. Amém? Tanto a circuncisão como a oferta de incenso eram praticadas de uma forma literal na antiga aliança. Mas elas são o quê? Uma lei perpétua. Então, hoje a Bíblia fala que a nossa circuncisão é onde, irmãos? No coração. Hoje a Bíblia diz, na nova aliança, para mim e para você, diz que a oferta de incenso é o quê? A oração dos santos que sobem ao Senhor. O que é isso? A lei espiritual, o peso que aquele princípio espiritual tem, passando para mim e para você, mas sendo praticada hoje de uma outra forma, não literalmente. Você entende? Abra comigo aí em Levíticos. Você está sendo abençoado? Vá para Levíticos. Que sonzinho gostoso, gente. Que delícia. Levíticos 23.
Vamos ler aqui no 10. Aqui, irmãos, eu vou dar exemplo para vocês a respeito, né, de primícias. Nós vamos ver agora alguns exemplos sobre primícias na Antiga Aliança. Amém? Levíticos 23, a partir do 10, diz assim. Fala, Deus falando, amém? Vou ler aqui a partir do 9. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias, olha aí, ó, da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceito. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, ofereceis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Olha só, irmãos, olha que interessante aqui. Aqui, então, ele está falando a respeito da colheita deles. Amém? Em sua grande maioria, o trabalho lá era o quê? A agricultura. Amém? Então, o que o Senhor está falando? O Senhor está ensinando eles a tirar, a recolher a primícia da colheita. Então, antes de haver a colheita, como era feito? Uma pessoa ia lá, antes deles iniciarem a colheita. Preste atenção, como Deus ele era muito detalhista em todas as coisas. Uma pessoa ia lá e dava uma braçada naquela plantação. Então, vamos pensar aí no trigo, né? Aquele altinho e tal. Ele dava uma braçada. Tudo que o braço daquele trabalhador, daquela pessoa pudesse alcançar, seria, então, o primeiro molho. Ou o primeiro fez. Ele abraçava, cortava com a foice, e a Bíblia fala, leve ao sacerdote. Enquanto isso, Michel, os outros iam trabalhando, né? Para poder adiantar. Não, interrompia-se tudo. Tudo era interrompido, até ele ir ao sacerdote, levar o molho, o sacerdote oferecer aquilo para o Senhor. Depois disso, aí sim, eles continuavam o trabalho deles. Primícias. E Deus leva muito a sério a questão de primícias. Amém, irmãos? Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor. Então, ele movia, balançava, sacudia lá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito. Aí, olha só que interessante. No dia imediato ao sábado, qual é o dia imediato ao sábado, irmãos? Que dia é? Domingo. No dia imediato ao sábado, que é no domingo, amém? No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, ofereceis um cordeiro. Então, nesse dia, imediato ao sábado, que é o domingo, amém? Moverá, nesse dia vocês vão oferecer um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Esse dia, imediatamente após ao sábado, que era o domingo, responde para mim, que dia da semana é o domingo? Primeiro. Primícias. Primeiro dia. Amém, irmãos? Então, deixa eu te falar. Existiam cultos, existiam ritos, existiam festas naquele tempo. Agora, esses cultos, essas festas, muitas delas tinham um dia, uma data específica, mas tudo relacionado à primícia só podia ser feito no primeiro dia da semana. Você está entendendo? Primeiro dia da semana. Tudo relacionado a primícias era feito no primeiro dia da semana. Então, eles deram o primeiro fruto no primeiro dia da semana. Amém? E aí, quando nós vamos para o versículo 14, acompanha comigo aí.
olha o que ele fala. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até ao dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas moradas. Ou seja, até que vocês deem primeiro para mim, vocês não vão comer nada. Vocês não vão comer pão, não vão comer trigo, não vão nem espigas verdes, nada, nada, nada. Por quê? Porque se come antes não é primícia. Amém? Porque se come antes não é primícia, irmãos. Então Deus está ensinando literalmente eles darem o primeiro de tudo para eles. Para Ele. Amém? Glória a Deus. Então, tudo na lei mosaica que foi estabelecido, né, como estatuto perpétuo, não tinha prazo de validade. Amém, irmãos? Como lei espiritual, apenas como rito cerimonial. Amém? Voltando aqui para Levítico, vamos continuar aqui no 15. No 15 ele vai dizer assim, ó: contareis para vós outros contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Então, depois que eles fizessem isso, que a gente já falou, a partir disso, Deus institui para eles o quê? Orienta eles o quê? A partir disso, contar 7 semanas inteiras. Para que eles possam, então, depois dessas 7 semanas inteiras, dar uma nova oferta ao Senhor. E aí essa oferta já vai ser com o fruto do plantio. Você está conseguindo entender? Vou ler novamente. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, domingo, desde o dia que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Então, eles contaram 7 semanas. 7 vezes 7, fiz as contas, tá, irmãos? 49. O dia imediato é o número 50. Amém? Que é o primeiro dia da semana. Eles iriam, então, trazer a oferta para o Senhor. Olha como que Deus é sério com primícias. Vai agora comigo para Romanos. Romanos 11. Romanos 11. Lá no 16, o apóstolo Paulo vai citar isso que a gente acabou de ler. E aí ele vai dizer assim, ó: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. Então, o que o apóstolo Paulo está falando? Que se nós santificarmos a primeira parte, todo o restante daquilo que virá daquela primeira parte será santo. Será santificado. Amém, irmãos? Então, quando olhamos com atenção para essa lei espiritual, nós vamos ver que o tempo todo Deus está colocando placas de neon, sinalizações para que eu e você entenda a forma de nos movermos para que sejamos aumentados de uma forma absurda. E que nada possa impedir esse aumento. Amém? Então, vamos lá, mais exemplos aqui para vocês. Qual foi o dia que Jesus ressuscitou? Que dia? Domingo. Domingo é primeiro dia da semana. Primícias. Amém, irmãos? Deus é um Deus que Ele cumpre primícias. Ele anda nesse conceito de primícias. Então, Jesus, olha só, você não precisa abrir 1 Coríntios 15, 20. O apóstolo Paulo vai dizer: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dormem.
Então, o que é isso? Jesus, em sua ressurreição, é introduzido no princípio de primícias. Isso é poderoso demais. Uau! Mateus, vai para Mateus 27. Mateus 27, lá no 51. Mateus 27, 51 e 52 diz assim: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. O que é isso, irmãos? Jesus foi o primeiro molho, o primeiro feixe de muitos. Amém? A Bíblia, acabamos de ver que ele foi o quê? As primícias dos que dormem. Mas quando Jesus ressuscita, ele não ressuscita sozinho. Você já leu isso na sua Bíblia, né? Ele não ressuscitou sozinho. Na ressurreição de Cristo, irmãos, os túmulos se abriram. E santos daquele tempo, daquela época, ressuscitaram juntamente com ele. Por quê? Porque ele foi o primeiro, as primícias. Amém, irmãos? Glória a Deus. O que ocorre 50 dias após a ressurreição de Cristo? Você sabe? Pentecoste. A descida do Espírito Santo, 50 dias após a ressurreição de Cristo. O número 50 é primeiro dia da semana, domingo, primeiro dia da semana. Ocorre o quê? O Pentecoste. A igreja, ela é cheia do Espírito Santo. Primícias. E a Bíblia vai dizer em Hebreus que essa igreja é a igreja dos primogênitos arrolado nos céus. Primícias. Amém, irmãos? Então você está entendendo aqui que primícias vai muito mais, está muito mais além do que um rito cerimonial, muito mais além do que um ato de contribuição, não que ele não tenha o seu valor, mas vai muito mais além do que isso. Amém, irmãos? Então, quando você santifica a primeira parte de algo, todo o restante daquilo que você santificou vai ser santo. É isso que Deus está nos ensinando essa manhã. Quando você santifica os seus primeiros ganhos, quando você santifica os primeiros frutos do seu trabalho, você vai santificar todo o restante. É isso que Deus está nos ensinando aqui. Então, quando Deus ele institui isso, Ele não está dizendo assim, eu quero tirar o que você tem. Não, irmãos, pelo contrário, Ele está dizendo para mim e para você, eu quero aumentar a sua mordomia. Esse é o meio pelo qual a sua mordomia será aumentada. Amém? Eu anotei aqui o significado da palavra mordomo. Olha só, mordomia é benefício concedido pelo Estado. Olha isso. Olha o que é mordomia. Tem gente que pensa que mordomia é ficar na rede enquanto os outros estão fazendo o trabalho que a gente poderia estar ajudando, né? Já viu aquela expressão, a outra está lá na mordomia. Mas não é isso. Mordomia é benefício concedido pelo Estado a altos funcionários. Constante de moradia, alimentação e serviços gerais. Benefício concedido pelo Estado a altos funcionários. E esses benefícios são benefícios constantes de moradia, alimentação e serviços gerais. Deus quer aumentar a minha e a sua mordomia. Deus quer aumentar a nossa mordomia. Mas para isso, eu e você precisamos cumprir princípios. Não adianta, irmãos, nós virmos para a igreja de sol a sol, de semana em semana, ficar pulando de doutrina em foco, e a gente não cumprir os princípios. Não vai dar certo. Nós só vamos nos frustrar. Só vamos ficar chateadinhos igual Caim, com raiva, virado. Porque o irmão conseguiu e eu não. Isso não é de agora. Está lá desde o início. Poxa, parece que nasceu com o bumbum virado para a lua.
Não, meu amigo, não é bumbum virado para a lua, não. Sabe o que é? Disposição para obedecer. Disposição para mortificar a carne. Disposição para cumprir princípio. Escolha de dar a ele o lugar de honra. De dar a ele a primazia. Não adianta, irmãos, lá na frente a gente ficar chupando o dedo e ainda ficar ofendido, chateado. Porque o que você vai ouvir de Deus é o seguinte: se você proceder bem, você vai ser aceito. Por que você anda com o seu semblante caído? Por que você está com inveja dos seus irmãos? Por que você está chateado? Por que você está irado? Por que você está com raiva? Se você proceder bem, não é certo que você vai ser aceito? Amém, irmãos? Aleluia, aleluia. E eu quero começar aqui a fechar. Não consegui trazer, eu gosto de papel e caneta, né? Não consegui passar tudo a limpo. Então, vamos lá. Vou terminar por aqui. Então, aqui, irmãos, o que Deus quer? O interesse de Deus é tirar, não é tirar o que nós temos, mas sim aumentar, como eu falei para você, a nossa mordomia. Então, a única coisa, como eu falei lá no início, que vai concorrer com Deus é o dinheiro, são os nossos bens. Então, Deus está dizendo para mim e para você essa manhã: olha, eu não quero tirar o que você tem. A única coisa que eu quero tirar daí é a concorrência. A única coisa que Deus tem interesse de tirar da minha e da sua vida é a concorrência. E como é que Deus nos ajuda nesse processo? Porque quem tira sou eu e você. Mas como Deus nos ajuda nesse processo? Trazendo mensagens como essa. Nos ensinando a palavra, nos expondo a palavra. Nos ensinando os princípios da palavra que vão balizar a nossa vida para quê? Para que a gente dê o primeiro lugar para Ele, o lugar de honra para Ele. Agora, fica bem comigo que eu quero fechar rapidamente para a gente não se estender muito mais a respeito de algumas coisas. Lá em Gênesis 22, nós vamos ver o quê? Abraão entregando Isaac, não é verdade? Abraão entregando Isaac. Então, olha só, Deus fala para Abraão: olha, tu pega seu filho, seu único filho, e sacrifica para mim. E nós vemos que Abraão fez o quê? Abraão foi sacrificar o menino. Ele não titubeou. Pelo menos a Bíblia não menciona. Pelo contrário, a Bíblia fala que Abraão cria que se ele sacrificasse o menino, que se o menino morresse, Deus era poderoso para ressuscitar o menino dentre os mortos. Porque Abraão conhecia o caráter do Deus que ele servia. E aí nós sabemos da história, sabemos que Abraão não precisou, embora ele estava às vésperas, à porta de sacrificar mesmo Isaac, ele não precisou sacrificar Isaac. Por quê? Porque Deus proveu o quê? O substituto. E quando Isaac, no meio do caminho, pergunta para o pai dele: olha, estou vendo aqui o cutelo, estou vendo a lenha, vamos sacrificar, cadê o bichinho? O que Abraão responde para ele? O Senhor proverá para si o cordeiro. Irmãos, olha o que ele fala: o Senhor proverá para si o cordeiro. Mas lá na frente, na nova aliança, a Bíblia vai dizer que Abraão viu o dia dele. Jesus fala: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Então, o que é isso? Ali, de uma forma profética, Abraão estava sacrificando o primeiro para que ele pudesse abençoar todos os outros. Era isso que ele estava falando. Por quê? Porque a Bíblia fala: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, de uma forma profética, ele vê o dia do Senhor, ele vê o dia em que o próprio Deus daria para a humanidade a sua primícia em sacrifício para resgatar a humanidade. E aí, o que eu acho tão maravilhoso, tão lindo nisso tudo, irmãos, vamos aqui para Números. Deixa eu ver se eu abro aqui no celular, porque aí a gente ganha tempo. Números 13. Não, acho que eu anotei errado. Não é Números 13, não. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui. E aí, irmãos, eu acho muito interessante
que lá na frente, em Êxodo, não é Números não, é Êxodo 4, se você estiver anotando, quiser anotar. Êxodo 4, lá no 22 e no 23, aqui é Moisés, né, na sarça ardente. E aí, quando Deus está falando para Moisés, quando Deus está convocando Moisés a livrar o povo, olha só. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho. Israel é meu o quê, irmãos? Primogênito. Olha isso. Quem foi que fez de Israel primogênito? Abraão. Quando? Quando ele santificou o primeiro. Quando ele sacrificou no coração dele o filho dele, o Isaque. Amém? Ali, quando Abraão sacrifica Isaque, quando Abraão no coração sacrifica Isaque, quando Abraão vê o dia de Jesus e se alegra e está disposto a sacrificar Isaque, o que ele faz? Ele santifica a primícia, ele santifica o primeiro. E aí, por isso que Deus chama Israel toda de meu primogênito. Sabe, irmãos, quantas pessoas haviam naquele momento? Quantos israelitas haviam naquele momento lá no Egito? Quantas pessoas estavam escravas no Egito? Aproximadamente 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. A Bíblia fala que eram 600 mil homens. E não dá conta de mulheres e crianças. Então, quando os estudiosos vão dar uma margem, era aproximadamente por aí. Poderia ser até mais. 3 milhões de pessoas. Então Deus olha aquela massa de gente, 3 milhões de pessoas, chama meu primogênito. Por quê? Porque um homem santificou o primeiro. E quando ele santifica o primeiro, ele santifica todo o restante. Você está entendendo o poder que existe nisso? O poder de você sair daqui essa manhã entendendo isso? O poder de você santificar os seus primeiros ganhos? De você santificar a sua renda, de você santificar as primeiras horas do seu dia. Aleluia. Você está entendendo, irmãos, o poder que existe nisso? Aleluia. Então aqui nós vemos que eu estou assim, impactada. Eu estou chocada, estou impactada, eu já chorei muito lendo isso aqui. Falei, meu Deus. 3 milhões de pessoas, e ele chamar de primogênito. Isso é lindo demais, irmãos. Quer ver? Josué, deixa eu abrir aqui contigo, Josué 6, rapidamente. Aleluia. Josué 6 vai falar sobre a conquista de Jericó. Amém? E a gente vai fechar com isso, tá bom, gente? Presta bem atenção, porque isso aqui é surreal, maravilhoso. Josué 6, a partir do 17, olha só. Deus, então, ele vai, dar as instruções para que o povo, ele vá lá conquistar Jericó. Jericó era uma cidade extremamente fortificada. Não havia como, irmãos, você alcançar aquela cidade. Os muros eram fortalecidos, ela era uma cidade extremamente fortificada. Era uma alta tecnologia da época para poder proteger Jericó. E aí Jericó é a primeira cidade da terra prometida. Está entendendo? Primeira cidade da terra prometida. Então Deus, por Jericó ser a primeira cidade da terra prometida, Deus dá algumas instruções para aquele povo quando eles vão então tomar Jericó. Quando eles vão então invadir e tomar mesmo Jericó. E aí olha só, ele vai dizendo várias coisas e depois ele fala assim, porém a cidade será condenada. Esse condenado aqui, em outras versões, vai ser trazido como dedicada, devotada. Amém? Porém, a cidade será devotada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas devotadas ou condenadas,
para que, tendo-as vós condenado ou devotado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Por quê? Porque nós bem sabemos que quando eles não seguiam as instruções de Deus e quando eles desobedeciam as ordens de Deus, eles atraíam maldição para si e para eles. Então Deus vai dizer para que vocês não torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Continuando. Porém, então Deus não diz que tudo vai ser condenado. Que tudo vai ser deixado para trás. Que tudo vai ser, destruído. Ele fala, porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados a quem? Ao Senhor. E irão para o seu tesouro. Sempre tem um 7 um ou outro, não é verdade? Então, no meio do caminho, nós vamos ver o pecado de quem? Acã, muito bem. Lá no 7, nós vamos ver que Acã, filho de Carmi, o que ele faz? Ele passa a mão naquilo que Deus falou que não era. E aí acontece muitas coisas, E aí eu quero só correr aqui, deixa eu vir para cá, ó. Gente, olha só, eu vou citar para vocês que é melhor, tá bom? Para a gente poder ganhar tempo. E aí, o que acontece? Começa a acontecer, então, muitas coisas no arraial. E aí, Josué vai consultar o Senhor. E aí, o Senhor vai mostrar para ele o que estava acontecendo. Mas, até isso acontecer, na verdade, até ele ir consultar o Senhor, eles ficam felizes e contentes com o que aconteceu. Eles ficam felizes e contentes com a conquista deles. Porque desde quando eles saíram, do Egito, eles só conquistaram. E eles sempre pegavam os despojos. Essa foi a primeira vez que Deus falou para eles não pegarem os despojos. E consagrar o ouro e a prata para quem? Para ele. Por quê? Porque Deus estava tratando o que com eles? Primícias. Por quê? Porque Jericó seria a primeira cidade de muitas outras que eles conquistariam na terra prometida. E aí o que acontece? Tem, lá, o outro que, os meninos lá que pegam lá, o cão. Amém, irmãos? E aí, eles partem para uma próxima cidade. Eles têm a instrução para poder partir para uma próxima cidade, para conquistar uma próxima cidade. E o nome da próxima cidade é Ai. E essa cidade é uma cidade pequena. E aí eles estão todos felizinhos, porque tinham acabado de conquistar Jericó. A cidade top. Jericó, aquela cidade que tinha uma fortaleza máxima, a maior de todas da época. O que eles fazem? Eles falam assim, sabe uma coisa? Ao invés de a gente mandar todos os nossos guerreiros e tal, vamos mandar um grupinho pequeno, porque a cidade é pequena, Deus está conosco, e a gente vai, beijo e abraço, tirar de letra. Eles são derrotados. E é nesse ponto, quando eles são derrotados, que Josué vai chorar pitanga lá para Deus. E vai falar para Deus, ó céu, ó terra, ó vida, igualzinho a gente faz, irmãos. E aí sabe o que Deus fala? Não vem falar comigo, eu não tenho nada a ver com isso. Vai falar com os seus homens que roubaram, que não seguiram, que não cumpriram os princípios. Eu não vou livrar ninguém. Está na Bíblia, depois você lê. Não me peça para livrar, porque eu não vou livrar ninguém. Porque eu dei a instrução para vocês, eu falei o que era para ser feito e vocês não fizeram. Você está entendendo, irmãos? Só para poder localizar o nosso coração. Amém? E aí Deus fala, não vou livrar ninguém. E aí, irmãos, eu quero de verdade agora fechar com Ageu. É um texto bem forte, mas eu sei que você aguenta. Amém? Ageu 1. Deixa eu ver aqui. Aleluia.
Deixa eu só ver aqui se eu quero ler Ageu mesmo, ou se eu vou partir para o 2. Espera aí. Ageu 2. Vamos lá. Vou ler na minha Bíblia que é melhor. Que já está tudo anotado aqui. Aleluia, aleluia. Você está sendo edificado essa manhã? Seus olhos estão abertos, sendo abertos, irmãos? Amém? Eu te aconselho a você estudar sobre isso. Amém, queridos? Para que você possa ter isso muito bem formado no seu coração. Ai, meu Deus, pronto. Achei. Vamos começar aqui, Ageu. Você tá acompanhando aí? Ageu 1, a partir do 2, diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não vejo ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido o que, irmãos? Pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. Olha o que ele fala. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saco furado. Aí está saquel, né? Furado. Num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. O que está acontecendo aqui? Deus, depois de tudo isso, Deus ele vai dar instrução para eles para reconstruir a casa dele. Para reconstruir o templo. Aí o povo está feliz e contente, e sabe o que eles fazem? Eles só pensam neles. Ao invés deles reconstruírem o templo, a casa de Deus, irmãos, eles vão pensar em fazer as suas próprias mansões, as suas próprias casas, em viver a sua vida comum. E aí Deus se aborrece e fala para eles: acaso vocês não se lembram do passado de vocês? Se vocês estão tendo condições de fazer qualquer coisa agora, no presente, foi porque eu livrei vocês. Acaso vocês não lembram do passado de vocês? Se você tem condição de ir numa agência e financiar um carro ou comprar ele zero, foi porque eu dei essa condição para você. Acaso vocês não lembram o passado de vocês? Se você tem dinheiro suficiente na sua conta para comprar uma casa, para fazer uma viagem, para fazer sei lá o que, foi porque eu fiz por você. É isso que Deus está falando aqui para eles. Considerai o passado de vocês. Considerai. Sabe, irmãos, o mordomo, ele não tem direito a nada. Ele somente administra. Eu e você não temos direito a 90%, irmãos, quando nós damos os 10%. Os 100% são de Deus. Os 10% são primícias, para você santificar os 90%. Mas os 90% continuam sendo dele. Não é seu, não é meu. E eu não posso fazer o que eu bem entendo com ele. Você está me entendendo? Então ele vai dizer, no 9 ele fala: esperaste o muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, olha isso, eu com um assopro dissipei. Quem foi que soprou? Foi o cão? A Bíblia está dizendo que foi Deus. Segura essa. Eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de suas próprias casas. E aí, ele continua: por isso os céus sobre vós retém o orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o cereal, e sobre o vinho, e sobre o azeite,
o que a terra produz, como também sobre homens e sobre os animais e sobre todo o trabalho. Michela, como é que se chama isso? Causa e consequência, irmãos. Causa e consequência. Amém? Abra os seus olhos essa manhã. Abra o seu coração e abra os seus olhos essa manhã. Para que você possa ver, queridos, o que Deus está tratando comigo, com você. Eu sei que é muito sério. Eu sei que nós estamos falando sobre finanças financeiras, mas não adianta, irmãos, eu ensinar você o mantra da finança financeira. Isso daí você aprende com coach. Da prosperidade financeira, obrigada. Não adianta eu vir para cá. Eu não estou interessada em vir para cá te ensinar mantra. O mantra da prosperidade financeira. Você confessar e confessa, e confessa, e confessa. Mas e o coração? Mas e o propósito pelo qual você quer o que você está confessando? Eu não estou interessada nisso. O que me interessa, irmãos, e assim, eu acho que eu nunca falei isso publicamente, mas eu tenho total paz no meu coração para poder falar isso para você hoje publicamente. O que me importa, o que me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. É por isso que eu vivo. Eu entendo o meu chamado e a responsabilidade que pesa sobre meus ombros. E essa responsabilidade, eu fiz dela a primícia da minha vida para Deus. Então, você nunca vai me ouvir falando o que você quer ouvir, não. Isso aí você pode procurar outra igreja. Quando sair daqui, você vai lá no teu YouTube e você bota outro, porque você vai ouvir um monte por aí. Mas no que diz respeito a mim, você nunca vai ouvir, não. Por que eu quero ser rico? Por que eu quero milhões? Por que eu quero prosperidade financeira? E eu não estou dizendo que Deus não vai dar, porque Ele vai. Ele vai. Mas eu vou ter que cumprir o princípio. Ou então, eu vou acordar cedo, comer pão de dores, para ter tudo o que eu quero, e ainda vou ter a cara de pau de atribuir a Deus. Mas não é Deus, é a força do meu braço. É a força do meu trabalho. Trabalho dignifica o homem, não é o que falam? O trabalho não só dignifica o homem, o trabalho dá dinheiro também, irmãos. Então você escolhe, eu escolho. Como que eu quero ganhar dinheiro? Acordando cedo e comendo pão de dores? E depois, dizendo para todo mundo que eu sou abençoado, olha como Deus me abençoa, quando na verdade não é Deus coisa nenhuma, é somente a força do seu braço, é o seu trabalho, a sua inteligência, a sua formação, o seu salário. Ou você quer entrar num fluxo divino, onde você ganhe muito mais e tenha com muito menos tempo? Porque é isso que Deus tem aos seus amados. É isso que Deus tem para os seus amados. A escolha, meu amigo, é sua. A escolha é minha. Você está comigo? Aleluia. Então, só entrando aqui numas práticas aqui. Depois que Josué, só para a gente fechar aqui esse raciocínio. Depois que Josué, deixa eu te falar, vai dar meio-dia, está tudo sob controle. Eu já te avisei no início que a palavra ia ser extensa. Amém? E para quem sabe ler um pingo é letra. Se você precisar sair, não tem problema, não vou ficar ofendida por isso, tá bom, irmãos? Você pode, de verdade, ir. Se você tiver um compromisso, você precisa sair. Mas eu vou concluir tudo aquilo que está no meu coração. Amém? Então, depois que Josué vai lá e reclama com Deus, e Deus fala, não tenho nada a ver com isso. E não vou livrar ninguém. Vai falar com os seus homens, vai falar com os seus liderados, vai falar com aqueles que descumpriram o princípio, vai falar com eles. Eles estão debaixo da sua responsabilidade, vai falar com eles, porque a culpa é deles. Depois que tudo isso acontece, Josué vai lá, alinha as coisas, alinha o que tem que ser alinhado.
Aí vamos lá, Ageu 2, a partir do 15. Olha o que Deus fala. Agora, pois, considerai o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao largar para tirar 50 e havia somente 20. Eu os feri com queimadura e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. O que é isso? Deus sinalizando para eles, de alguma maneira, que algo estava errado e não certo. Houveram várias sinalizações. O que é isso, irmãos? Eles estavam colhendo do fruto da desobediência deles. Não era Deus em seu caráter fazendo neles, mas eles colhendo. Eles estavam colhendo o resultado de terem saído de debaixo da proteção da mão de Deus. E aí, olha só, considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai essas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. Então, o contexto aqui é o quê? Arrependimento. Então, Deus está falando, tudo o que aconteceu, e no final aqui do 19, ele fala, mas desde este dia, desde o dia de agora, que eu estou tratando aqui com vocês, vos abençoarei. Por quê? Porque eles alinharam o coração, porque eles se arrependeram, e a partir de então, se a gente for ler a palavra, eles obtiveram vitória novamente. Deixa eu te falar uma coisa, a desobediência de uns anulou, cessou a unção de vitória que estava sobre o arraial. A unção de conquista que estava sobre o arraial. Porque desobediência é irreverência. E Deus não compactua com irreverência. Existe uma unção pairando sobre a igreja Verbo da Vida em Osasco nesse tempo. E se nós formos irreverentes, nós vamos cessar a unção de conquista. E é por isso, irmãos, que Deus está falando com a gente essa manhã. Para que nós venhamos alinhar o nosso coração e para que a gente não venha cessar, interromper a unção de conquista que está pairando sobre nós. Muitos aqui já estão conquistando coisas novas. Eu estou conquistando coisas novas. Muitos outros vão conquistar coisas novas, porque a unção de conquista está repousando sobre esse lugar. Mas eu e você precisamos, irmãos, sermos reverentes, obedientes àquilo que o Senhor tem entregado para nós. E eu falei então para você, sobre algumas práticas que nós podemos fazer. Como eu falei lá no início, não quero aqui estabelecer nada. Você e Deus, você vai fazer. Debaixo da palavra que foi semeada, debaixo da palavra que foi lançada, você vai escolher fazer ou não. Mas, por exemplo, eu posso aplicar a lei das primícias em algumas práticas. No meu devocional, por exemplo, eu não saio mais do meu quarto sem tirar um período de oração em línguas. Porque as primeiras horas do meu dia eu estou consagrando ao Senhor. As primeiras horas do meu dia. Eu abro meu olho e já não saio mais do meu quarto. Eu fico lá. Coloco uma música e começo a orar em línguas. E oro em línguas, e oro em línguas. O que eu estou fazendo? Eu estou santificando todo o restante do meu dia. Porque se o primeiro é santificado, todo o restante o é. Então, nas suas práticas devocionais, você pode aplicar o princípio de primícias.
O seu dízimo, você pode aplicar o princípio de primícias. Mas, Michela, dízimo já não é? Depende. Você tira o seu dízimo quando? Depois que você paga suas contas ou antes? Porque se você tira o seu dízimo depois que você paga suas contas, já não é mais primícias. É no fim de uns tempos. Segura aí, irmão. Segura na cadeira. Não é, irmãos. Não é. Caiu na conta. Tirei meu dízimo. Isso é primícia. Você pode entregar depois, mas você já reservou. E aí você vai consumir o fruto da renda. O fruto do trabalho. Isso é primícia. Ofertas, irmãos. Aí você pode fazer de várias maneiras. Amém? Empresários, por exemplo. A gente conhece empresários que eles atuam no princípio das primícias. O primeiro dia de cada mês, lá da receita deles, eles dão todo o faturamento para Deus. Primícias. Então, irmãos, não existe uma regra, amém? Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: a Bíblia está recheada. 1 Coríntios, 6, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui de novo. A Bíblia está recheada. 1 Coríntios 16, Paulo vai dizer para cada um, a gente até leu isso na quinta-feira, para os irmãos pegarem dos primeiros, das suas primeiras rendas, para poder separar a coleta que seria enviada para os irmãos da Judéia que estavam passando por apuros. Então, existem várias maneiras. O Ministério de Música pode vir aqui? Existem várias maneiras de nós fazermos isso, por favor, meninos ungidos. Você que vai decidir. E embora, irmãos, tenha passado um pouco do horário, eu quero que você se levante, você ore um pouco em outras línguas e você pense sobre aquilo que você acabou de ouvir. Comece a orar um pouco em outras línguas. Michela, por que eu tenho que orar em outras línguas? Só para você silenciar a sua mente mesmo. Não é nenhum ritual, não é nada disso. Eles não vão cantar nada, eles só vão dedilhar. Mas deixa essa atmosfera penetrar em você. Deixa essa atmosfera penetrar em você. Comece a pensar quantas foram as vezes que você foi negligente. Ao longo, irmãos, desses meses, porque não foram dias que eu passei debruçada nisso, estudando para poder trazer essa mensagem para você. Foram meses. Ao longo desses meses, eu vi e corrigi tanta coisa. Me entristeci por tantas coisas. Me entristeci por ter deixado de praticar tantas coisas que eu praticava. E eu falei, meu Deus, olha aí, abri mão, abri concessão e perdi. Podia estar numa outro nível. Num outro lugar de entendimento, desfrutando de outras coisas no Senhor. Eu poderia não ter passado. Por isso, por aquilo. Mas sabe, irmãos, de tudo, eu não quero que você saia daqui com nenhum peso de condenação. Mas eu quero que você saia daqui sabendo que, a partir de hoje, deste dia, igual a gente acabou de ler, não interessa o tempo passado. Não interessa o que aconteceu no tempo passado. O que você não fez, o que você deixou de fazer, a partir desse dia, a partir de agora, a partir de hoje, Deus está propondo a você novas temporadas. Deus está propondo para você novidades. Deus trouxe uma mensagem ao seu coração. E agora Ele está dizendo para você, filho, se você agarrar, se você se apropriar, se você abraçar e se você começar a praticar, você vai ver que desse dia em diante, nunca mais você vai passar por certas coisas. Nunca mais você vai entrar em dívida. Nunca mais você vai entrar em apuros financeiros.
Nunca mais você vai ficar preocupado se o mês vai acabar e você vai ter dinheiro para pagar suas contas ou não. Nunca mais você vai ficar preocupado se você vai poder comprar o melhor material escolar para o seu filho ou não. Deus está falando, Deus está falando. Irmãos, deixa Deus falar com você. Deixa Deus tratar o seu coração. Eu sei que o Espírito Santo está tratando corações. Deixa o Espírito Santo tratar o seu coração. Fica mais um pouco. Se concentra, fica mais um pouco. E deixa Deus tratar você. Deixa Deus tratar o seu coração. Deixa Ele alinhar intenções do seu coração. Permita que Ele mostre para você que você está fazendo a coisa certa, mas da forma errada. Existem pessoas aqui que estão fazendo a coisa certa, mas você está fazendo da forma errada. A coisa certa da forma errada não é o suficiente. Não basta. Vou repetir, irmão, a coisa certa da forma errada não basta. Não é o suficiente. Não é o que Deus espera de você.